Bom dia! Quinta-feira, aqui ao meu lado, Opa, Godoy, também Alan, príncipe das Filipinas. Do outro lado ali das câmeras, atrás ali, quem tá? Luiz, grande filmmaker, pros mais íntimos também, fazedor de filmes. Hoje falando de economia, geopolítica, mercado financeiro, Lula, é isso. Começando então com a desaprovação do governo que sobe, chegando ao maior índice aí, o maior índice de desaprovação desde o início da gestão Lula aí. E, de acordo com a pesquisa Genial/Quest, né, o índice de desaprovação, que era 49%, subiu aí de 56%, ou seja, perdeu a maioria. Lula. E as varejistas brasileiras aí, né, o MPF denuncia o ex-presidente e mais 12 executivos da Americanas. Até hoje, cara. Ô rolo, hein? Hein, Michael Klein? Pode assumir aí o Conselho das Casas Bahia. E o Liberation Day, ou Liberation Day, que é o quê? A gente estava falando desde o início, Donald Trump aí falando que dia 2, no caso ontem, né, porque esse programa vai a quinta-feira ao ar, solta aí as suas tarifas recíprocas e como que isso impacta diretamente o Brasil, e vocês vão entender aí como que foi esse pronunciamento aí do Donald Trump a respeito das tarifas. Por outro lado, temos aí o Brasil, que desponta como potencial vencedor da guerra comercial do Trump aí, de acordo com a WSJ. E aí? Wall Street Journal. O famoso jornalzinho de esquina, né? Wall Street. Então, vamos ver agora, né? Na verdade, esses próximos dias vão ser de grande rebuliço aí no mercado para entender. E aí, beleza, tarifas recíprocas colocadas no mercado, como que isso impacta o Brasil? A gente sai como ganhador, sai como perdedor, porque de toda forma a gente abre espaço para outros mercados. Né? Por quê? Não foi somente o Brasil, foi o mundo inteiro, de certa forma, que ganhou tarifas. Então, é uma grande mudança aí. E também temos aí o também Donald Trump, sempre ele, né? Sempre ele. Falando aí que tá o homem do momento. Muito irritado e muito furioso, isso em aspas, com o Putin, né? Com o Vladimir Putin. Por quê? Vamos só para vocês entenderem. Putin com Putin. O Trump foi lá, convidou o Zelensky na Casa Branca, no Salão Oval, o Zelensky, e falou assim, ó, você tem que fazer um acordo de paz com o Putin ali. O Zelensky disse, mas como é que ele vai cumprir? Ele nunca cumpriu, papapá. Aí o Donald Trump lá gritou com ele, deu aquele rolo todo mundo entendeu, e o Zelensky saiu escondido ali, ficou sem moral. E o Donald Trump foi lá, pensou, pô, agora é eu e Putin aqui, meu parça, fechado, resolvido. E aí o Putin vai lá, continua, não para com o cessar-fogo, continua os ataques no Mar Negro ali, e além disso ainda chama 160 mil reservistas para entrar novamente na ativa. Isso é a maior convocação desde o início desse conflito. Ou seja, tá meio incontrolável ali, né, Trump? O que você acha? E é exatamente o que o Volodymyr Zelensky disse que ia acontecer. Ninguém conseguiria segurar o Putin, nem mesmo o Trump. E aí, o Trump, de acordo com ele, está muito irritado e muito furioso. Palavras dele mesmo. Então, começando agora o programa, já sabem quais as notícias. Esse vai ser um dos melhores programas dessa semana. Sem sombra de dúvidas. Então. É verdade. Bom dia, pessoal. Bom Tudo dia. bem? Como estão vocês aí? O Edson hoje tá meio acelerado aí com relação ao programa. O bicho tá na fissura. E vamos passar aí para a primeira notícia do dia, que é a notícia do Liberation Day, o que é e como isso vai afetar o Brasil, do nosso repórter de campo, Alan Dias Pimentel. É o dia liberal. Bom dia, meus discípulos filipinos. Chama. Como estão? Tudo certo? Bom, mais chovendo molhado. Eu acho que vai ser difícil a gente ter um dia aqui que a gente não vai falar do Trump. Eu diria impossível. Eu acho que é impossível até falar de questão de tarifas, né? Mas acho que do Trump já é o suficiente. Vai ser difícil a gente ter um dia que a gente não vai falar dele. Tem 3 notícias hoje que estão envolvendo o Trump. E olha que a gente cortou 8 notícias do Milley aqui ainda. Exato. Mas na prática, vamos começar, né? O que são tarifas recíprocas, né? Basicamente é aquilo, se você me dá um soco, eu te devolvo de volta na mesma proporção. Então, o que ele vai começar a trazer são tarifas que, na visão dele, né, devem ser cobradas na mesma equivalência. Então, se alguém te cobra 15% para você vender o seu carro, ele te cobra 15% para você comprar ou vender o seu aço, né, para o país dos Estados Unidos. Bom, e o que isso impacta diretamente, né? Bom, primeiro, você tem um aumento generalizado nos preços, espera que aumente os preços, né? Então, algumas estimativas já levam em conta um aumento generalizado de 2,5%, né? Mas, querendo ou não, você aumenta ali a arrecadação do governo, você aumenta os gastos, então a gente já tem um pequeno aumento no PIB também, já é esperado, né? Estima-se que esse ano torne em 4%. Bom,
E para o país, né, para nós aqui no Brasil, na primeira, qual que são os principais países afetados? Né? A gente está falando aí de Canadá, China, Brasil, a própria União Europeia, né? Então são os principais exportadores para os Estados Unidos. A gente espera ali que esses países venham a retalhar, então já existem movimentações em cada um deles que busque retalhar ali de maneira eficiente, aplique de certa forma essas tarefas recíprocas também, né? Vai do entender de cada um desses países. E aqui no Brasil a gente já começa a ver movimentos, né? O próprio Senado votou uma lei contra essas tarifas, contra qualquer tipo de retaliação comercial que o Brasil venha a sofrer, em aplicar também tarifas. Ali, né? Exatamente. De volta ao país, né, com 70 votos a 0, ou seja, foi unânime essa votação no Senado. Tá? Então o Brasil já pretende tarifar também, tá? Caso venha a sofrer qualquer tipo de nova taxação ou de aumento de tarifa nos seus produtos. Bom, e o mercado já começa a reagir de maneira mais eficiente. Se eles estão tarifando eu que estou de fora, eu vou lá para dentro. Então a gente já vê movimentos principalmente na Gerdau, né, que é uma empresa brasileira que tem ali basicamente metade da sua receita anual é feita nos Estados Unidos. Então ela já começa a trazer movimentos de trazer plantas fabris, né, distribuição lá dentro, para poder fugir dessas taxas, e também no mercado automobilístico americano que busca repatriar as suas fábricas lá dentro, né, trazer de fora para dentro. Isso pode ter um aumento no custo, né, dos produtos, porque a mão de obra americana ela é mais cara, mas, querendo ou não, você tem um aumento nos empregos, na qualidade da renda e tudo mais nos Estados Unidos. Exatamente. E o aumento das tensões mundiais aí, com essa nova escalada do conflito lá na Ucrânia, né? Com o Donald Trump, com o Vladimir Putin aí não reconhecendo o cessar-fogo e continuando os ataques e fazendo essa grande convocação, que é a maior convocação de reservistas ali desde o início da guerra, desde quando ele chamava de operação militar especial, que ele não chamava de guerra ainda no início, porque aí teria que ter alguns passos burocráticos ali. E frente a isso, né, o republicano ali, o Donald Trump, ele ameaçou impor tarifa de 50% para todos os países que comprarem o petróleo russo, nas maiores commodities ali daquele país, né? Caso o Putin aí não concorde com o cessar-fogo. Então, ele falou, ô Putin, para aí, segura aí, senão todo mundo que compra petróleo de você terá que ter uma tarifa aí de 50%. E olha quão forte também essa economia norte-americana para ele pressionar o mundo frente a colocar uma tarifa sobre outro país, né? Até quando vai isso? Eu fico me perguntando até quando você consegue, através de determinar, unilateralmente, você definir que o mundo inteiro vai colocar uma tarifa comprando um produto de algum outro país, né? É muito forte. É muita força e ao mesmo tempo eu vejo ainda o Trump, ao mesmo tempo, ele tem que tomar cuidado. A gente vive falando aqui para ele que ele tomar cuidado com essas políticas dele com relação a querer tarifar a torta e direito todo mundo, porque não são em todos os setores que os Estados Unidos são autossuficientes, tá? Então ele tem que tomar muito cuidado com isso de falar assim, eu vou colocar uma tarifa de 50% nesse determinado país que comprar o petróleo russo. Os maiores compradores desse petróleo são nada mais nada menos que China e Índia. Que são a maior população mundial. Exato, são os maiores consumidores do mundo. Então como que você vai falar assim, eu vou começar a tarifar 50% nessas duas economias, que são duas economias, duas das maiores economias em crescimento aí, e participação de população, do PIB, em tudo mais. E, cara, obviamente isso vai ter alguns impactos diretos, né? Um dos impactos diretos já tem acontecido diretamente no preço de petróleo, né? Que pode começar a pressionar principalmente esses preços. A gente viu o WTI subindo a $71,48, em torno de 3% de avanço, enquanto o Brent estava subindo a $74 o barril, uma alta próxima de 3% também a 2,70, tá? E uma coisa também que a gente viu, que hoje cedo a gente gravou o programa que foi ao ar à quarta-feira, né? Que, por exemplo, a China, Japão e Coreia se uniram ali em um pacto para fazer todo tipo de tarifa ser conjunta em resposta aos Estados Unidos. Ou seja, se os Estados Unidos vai lá e tarifa o aço chinês em 25%, tanto o Japão, quanto a Coreia, quanto a China taxam de volta. Dessa forma, se isso começa a formar grupos econômicos através de países que são relevantes no comércio mundial, começa a ficar mais pesada essa brincadeira.
Então, isso já vem, acho que no programa passado estava eu e o Alan, inclusive, a gente falou sobre isso, sobre os perigos que o Trump pode enfrentar caso essas alianças eles se fortaleçam e os Estados Unidos se distanciar aí como um grande parceiro comercial, como ele já não é da maior parte dos países e hoje é a China. Então, é um perigo muito grande. Outro ponto da matéria que eu trouxe aqui pra gente foi com relação a essa convocação que o Edson trouxe também, em que os russos de 18 a 30 anos aí, que estejam ali mais ou menos, que estejam no cadastro de reserva, vão ficar mais ou menos um ano em um período de serviço militar, tá? E eles têm até 20 dias para se apresentar lá. Se não se apresentar, eles vão ter suspensos o passaporte, vai ficar proibido de receber empréstimo, não vai poder mais registrar empresa, carro ou imóvel no seu nome e também vai perder a carteira de motorista. Nem dirigir não vai poder mais. Então, Cara, aí é bom até acordar cedo hoje e agradecer por ser brasileiro, cara. Mas você parava pra pensar, o cara que tem o nome sujo na Rússia não vai mudar nada. Faz sentido. Então, o que você prefere? Faz sentido. Morrer na guerra ou ficar na mesma? ganhar empréstimo. Pois é, você tem um bom ponto, cara. Se o cara já não tem acesso a crédito, você tirar isso tudo dele. Então, tá vendo? Ó, Pô, o beleza. cara que tá Diz negativado na deixa, pô. ilegalidade, já Mantém era. pelo menos o acesso à vida, né? Que é o Acesso à importante vida. ali. Ou que É o isso. pessoal vai quebrar de braço aí nesses 20 dias também pra não servir Nossa. o exército. E brincadeira. porque, pô, você vai servir lá, você não vai pintar meio fio. Vai não, meu. Não vai cortar grama. Nem tem grama lá. É muito frio, né, mano? Muito Dá pra ter frio, grama, cara. não, cara. Pô, mas uma coisa também, assim, parar pra pensar, cara, da viagem que a gente fez, se parar pra pensar, o frio que faz lá faz até sentido eles entrarem em guerra de vez em quando, né, cara? Pra dar uma, Porque é muito uma frio, aquecida, cara. Imagina né, um monte de cara? soldado parado no frio, cara. Dá Não não. tem não, Pô, cara. gás de não. graça Tem que ali. ter um Melhor movimento, que a gente ainda cara. pegou um frio ok. A É. gente pegou -1, -2. Esses Pô, caras mas- pegam -40 lá. E aí não vai fazer nada, vai ficar parado. Não dá. Não, faz sentido. É, exatamente. Ainda bem que ninguém ouviu o Luiz, eu acho. Mas uma coisa que é interessante também, curiosidade, eu e o Edson experimentou vodka pura no frio, Num copo de gelo. num copo de E gelo. mordemos o copo depois. Mordemos E o copo Godoy me depois. mordeu. Opa, Calma não. aí, calma aí. Acho que já tá bom, né? E, cara, e realmente, os russos estão certos. Faz sentido, Cara, esquenta. o corpo e ela não desce rasgando igual aqui no Brasil, filho. A vodka é tranquilinha, filho. Pode Pior que beber é. vodka pura aí no frio que faz Pior que sentido. Voltando para a notícia, a gente tem aqui que a crescente tensão também no Oriente Médio, que é uma das regiões maiores produtoras ali de petróleo, aconteceu principalmente por um envio de um porta-aviões, o segundo porta-aviões ali para o Oriente Médio, nessa defesa ali contra os Houthis, por parte dos Estados Unidos, principalmente por causa dos ataques que estavam acontecendo no Mar Vermelho e também no Golfo de Aden, né, que estão sendo feitos ali pelo Irã, principalmente em solidariedade a tudo que tem acontecido ali com os palestinos na faixa de Gaza. Então essas operações elas têm se intensificado, principalmente com esse apoio do novo porta-aviões, que segundo ali a Casa Branca, né, seria para promover a estabilidade regional, afastar agressões e proteger o fluxo de comércio. Uhum. Vale lembrar que os Estados Unidos tem um total de 7 porta-aviões. Se não me engano, um tá em manutenção e, pô, manutenção de porta-aviões leva anos, né? E 2 estão no Oriente Médio, né? Então, Mostram realmente o impacto disso. E parar pra pensar que existe uma importância gigantesca de porta-aviões dos Estados Unidos estarem presentes no Pacífico ali para um eventual conflito com Taiwan, né? Lembrar que um porta-aviões, pra quem não conhece, o que é um porta-aviões? É uma grande balsa gigantesca aonde o país ele consegue projetar o seu território perto de algum outro país. É literalmente isso. Você consegue colocar diversas aeronaves, você consegue colocar diversos mísseis de longo alcance na porta de um país. Então, quando você tem isso ali, naquele conflito ali, tem Israel, que é um aliado muito grande ali dos Estados Unidos há muito tempo. Aquele conflito é muito complexo de se explicar, não existe lado certo, lado errado, é um conflito histórico da humanidade, muito mais complexo. E Estados Unidos apoia Israel, e para isso, como os Estados Unidos está a milhares de quilômetros longe de Israel, ele coloca ali um porta-aviões do lado para assegurar que ali é um território norte-americano. Então, um porta-aviões é extremamente caro, é muito difícil, são poucos países que possuem porta-aviões, e os Estados Unidos consegue ter 7 porta-aviões espalhados pelo mundo, sendo 2 deles agora somente ali. Então, mostra o quão complicado o tio Sam tá brabo. tá bravo. Tá nervoso. Cara, enfim. Seguimos. Próxima notícia aí, né? A gente tá falando agora sobre a desaprovação do governo Lula, né? De acordo com a pesquisa Genial Quest. É minha opinião? Não é. É a Não. sua opinião? Não. É. É opinião? Não é. É pesquisa Genial Quest, que é pesquisa extremamente idônea e que nunca errou.
Mas, enfim, falando disso, né, que o índice de desaprovação aí subiu de 49% de janeiro, passando para 56%. É a primeira vez que o presidente Lula aí tem mais desaprovação do que aprovação, de acordo com a pesquisa. Além disso, 43% dos eleitores, né, acham a gestão pior do que a do Jair Bolsonaro. Então, assim, mesmo ainda não é a maioria das pessoas ainda acham que Bolsonaro foi pior do que Lula, de acordo com as pesquisas, mas a desaprovação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva vem crescendo Candidato aí, atingindo... já é presidente. Presidente. Possível candidato. Possível candidato, que Nem de vai. acordo com ele pode ser que nem vá. Nem vai. Mas e aí, fica aí pra vocês nos comentários. Chegamos ali em maio de 2026, tudo bem, digamos que o mundo deu uma apaziguada aí, Ucrânia, Taiwan, Oriente Médio não segurado, tudo tá em paz, Lula vá frente aos seus parceiros ali e fala, não vou ser candidato. Bolsonaro permanece inelegível e aí fica aberto aí as candidaturas. Quem você acha aí que vão ser os dois no segundo turno? Tira Lula, tira Bolsonaro. Quem concorre aí, quem vem forte? Guilherme Boulos. Com Gustavo Lima. Gustavo Lima é um bom candidato. Pablo Marçal, Pablo- Gustavo ele Lima, tá inelegível. Guilherme... O Pablo Marçal. Pablo Marçal Tá. tá inelegível também. Quem não bateu às 21 ondas, só às 18. Nossa, isso aí foi loucura, né? Que pariu, velho. Puta que pariu. Se bate 19, talvez ele não estaria inelegível. Mas sobre a pesquisa, né? Acho que o pior pro Lula, digamos assim, acho que ele deve considerar, não é nem o aumento da impopularidade, né? Da rejeição. Mas é ser considerado pior do que o Bolsonaro. Acho que isso que fica na cabeça dele ali. Porém, vale a gente ressaltar alguns pontos aqui, né? Muito interessantes. Os públicos, né? A pesquisa foi separada em alguns grupos, né? Sobre os que mais rejeitam. Então, o que deu aqui de que mais rejeitam são os evangélicos. Evangélico não 67%. gosta do Lula, é isso que a pesquisa diz. É um Sim. público que não é do Lula, historicamente, né? E um que chama bem a atenção são os que ganham mais de 5 salários mínimos. Se a gente for parar para pensar ali, é quase 5 mil para mais, né? Que é quem está fora da faixa de isenção de imposto de renda por ali. Então, pode ser que alguma dessas políticas de impostos, reformulação do imposto de renda, possa ter pegado um pouco esse pessoal, deixado eles ali um pouco triste. E também, né, se a gente for complementar ali, tem o pessoal que tem ensino médio completo, né, eleitores entre 16 e 34 anos, que são ali, no geral, pessoas que estão em idade economicamente ativa, né, ou seja, estão trabalhando, e se a gente for parar pelo pressuposto de quem estuda realmente ganha um pouco mais, a gente fala ali que é o público com a renda um pouco maior também, tá? Mas o principal motivo abordado ali foi a violência. Há uma percepção de aumento da violência nos estados. Mesmo que as polícias não sejam controladas, né, por uso do Estado, do governo federal, da União, né, são feitos pelos estados e municípios, existe uma atribuição de culpa dessa violência ao Lula, né, ao governo petista. Né? Tanto é que o governo veio ali por meio de um projeto por parte do Ministério de Segurança Pública, que trazer ali aquele programa Celular Seguro, que, se não me engano, foi implementado no Ceará, né? Que é basicamente a pessoa, você tem o celular, você tem o seu e-mail, né, do celular. Se você for roubado, você cadastra esse e-mail, faz um BO, cadastra esse e-mail na polícia, é pedido o bloqueio, é feita a localização, e assim que for apreendido esse celular, ele pode estar com um criminoso ou com um receptador. Se não tiver nota fiscal, esse celular será apreendido, né, e retornado ao dono. É uma medida que até melhorou, reduziu um pouco o furto de celulares. Né? Parando pra pensar assim. Mas é o que se o celular é meu, tá ali, tem que voltar, né? Faz sentido, cara. Exatamente. Então já mostra algumas articulações por parte do governo. Mas é um ponto bom da gente lembrar que essas pesquisas começam a ganhar mais força daqui pra frente. A gente está em ano pré-eleitoral, né? 2025. Em 2026 a gente já vai ter as eleições. Então essas pesquisas de popularidade, intenção de voto, possíveis candidatos começam a aparecer mais nos noticiários e, querendo ou não, pode formar preço. Né? Existe muita gente especulando ali em relação ao trade Tarcísio, né? Que é uma das possíveis candidaturas que vão vir em 2026. O mercado, por ser historicamente mais de direita, mais liberal, gosta de um candidato assim. Então essas pesquisas começam a fazer um pouco mais de preço, fazer um pouco mais de barulho. Pô, e é engraçado, né, que a gente tá num momento onde a gente considera o Tarcísio de direita, né? O Tarcísio, se você busca o histórico dele,
É claro que ele não é de esquerda, mas ele seria um centro-direita, ele não seria um representante de uma direita clássica no Brasil, né? Mas, frente ao Lula, que é classicamente em esquerda, ele é o candidato que está se aparecendo ali, né? É porque aqui no Brasil Lula também, também... ele não é tão não é esquerda, esquerda, assim, não. ele é um centro-esquerda também. Você pode ver as políticas que ele já fez aí. Ah, porque o Lula é comunista. Quem fala isso entende tanto de economia quanto entende de hipismo. Porque, cara, não faz nenhum sentido a pessoa que fala um negócio desse. Se você olha, por exemplo, Até o PCO rejeita o Lula. Rejeita totalmente, cara. Rejeita... Mas o Tem muitos pessoal é partidos doido eles são doidos pra Não, caramba. os caras são malucos. Mas tem muitos partidos de esquerda que rejeitam também essas políticas que são adotadas pelo governo Lula. Não tô falando, obviamente, que o Lula é de direita, que senão agora ia ver um doido distorcer a Guilherme gente Godoy aqui falou que o Lula é de no direita. vídeo da gente. Mas é porque Lula é aqui liberal. no Brasil, desde 2018, a gente perdeu um pouco da percepção do que é direita e esquerda. Não existe Sim. mais centro de Sim. direita, não existe mais centro. Ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você é de extrema direita, ou você é de extrema esquerda. Ficou tudo nisso, entendeu? É verdade, ou você concorda comigo ou você tá errado. Ou né? você tá errado, é isso aí. Sempre isso. É sempre esse ponto. Então agora indo para outra notícia aqui que é sobre o Wall Street Journal, né, que destaca aí o Brasil como um dos possíveis vencedores do tarifaço aí geral de reciprocidade que o Bolsonaro, minha cabeça. Aí, O Donald Trump aí realizou agora. Então a relação comercial com a China aí, que desde 2009 é o principal parceiro comercial do Brasil, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que a China hoje é o nosso principal parceiro comercial. E aí quando volta lá no governo Bolsonaro, ele criticando os chineses e a cultura chinesa não faz sentido nenhum. Lembra, quem compra e quem vende as coisas, parceiro comercial tem que manter próximo. Então essa aí tem se aprofundado nos últimos anos aí, né? E o investimento chinês no Brasil já passa dos 70 bilhões de dólares aí, com presença muito significativa em energia, infraestrutura e também transporte. É uma simbiose aí. Exatamente. Esses projetos aí, principalmente alguns deles ali que, cara, sendo bem sincero, eu torço muito para que isso aconteça. Um desses projetos chineses aqui no Brasil que de fato vá para frente são os das ferrovias estratégicas para escoamento de grãos e alguns outros fatores aqui. Cara, pensa a diminuição de custo que você vai ter para o produtor, você vai ter para o comprador final ali, né, que não vai precisar desse custo ser repassado ali para a ponta, só de você ter uma maior eficiência para o escoamento dessa produção. Então, uma coisa que aqui no Brasil é extremamente deficiente, que lá na China é uma coisa que, assim, cara, se tem uma coisa que você pode admirar no chinês é a mobilidade urbana lá, que é muito facilitada com os trens, né, de alta velocidade. Inclusive, inauguraram um tempo atrás agora aquele trem que é o mais rápido do mundo, agora está lá na China. E, historicamente, os chineses, eles são tão bem servidos nesse aspecto que você pode ver que os carros lá na China, que não é algo muito comum esses carros utilizarem-se de carros para viajar lá na China, que até esse problema que a gente tem das autonomias aí nos carros da bateria do BYD é justamente por isso, porque historicamente os carros deles não percorrem grandes distâncias ali de uma vez, tá? Então, se isso vier aí a realmente acontecer no Brasil, seria um grande avanço, mas vamos esperar isso aí. E olhando agora, por que a Wall Street Journal disse que o Brasil seria ali um dos maiores, sairia na frente dos outros países com relação a isso, principalmente porque o Brasil ele tem abundância em energia, em matéria-prima, é um país que poderia sair na frente, principalmente com algumas indústrias, como a própria indústria de calçado do Brasil, que a indústria de calçado do Brasil ela é bem famosa. Vocês já viram quanto que é o preço de uma Havaiana lá fora, na Europa e alguns outros lugares? Cara, é um preço assim absurdo e tem gente do Brasil que compra Havaiana aqui e vende diretamente lá e faz uma puta nota. E a mesma coisa vale para aquela Granado, que é produtora de sabonetes, de perfumes, alguma coisa do tipo. São duas coisas que lá na Europa, inclusive que a gente estava lá, você pode ver o preço, tem a Havaiana de 50 euros, é coisa assim absurda, cara. O Paulo vendia muito pros filipinos. Pros filipinos, é? Uhum. Ela? Legal, hein, cara. Ficou informação aí. Por que você não fala? Mas ele vendia, ele conta essa história. Por que você não fala toda? Por que você não se expõe aí pra gente? O horário não permite, né? Então, tá muito bom. cedo. Beleza. Então, beleza. Então, assim, como os produtos chineses estão sendo tarifados aí pelos Estados Unidos, o Brasil pode vir para ocupar essa lacuna para os próprios Estados Unidos. Isso, obviamente, se as condições atuais se mantiverem. Mas um ponto em que pode fazer com que o Brasil não sofra com tantas pressões como os Estados Unidos é porque o Brasil ele tem um superávit comercial
frente aos Estados Unidos. E isso dá uma vantagem com relação ao Brasil. Ele não é um país deficitário, não é um país que mais importa do que exporta. Ou seja, ele exporta mais para os Estados Unidos, ele vende mais do que compra. Exatamente. Então, ou seja, nesse aspecto a gente está numa posição mais favorável. Então, ou seja, os Estados Unidos, entre aspas, pode precisar mais do Brasil do que o Brasil dos Estados Unidos. Muito entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. E isso pode fazer com que agora o próprio Lula e o Itamaraty em si estão negociando novas condições ali para que o mercado brasileiro não seja tão impactado com essas tarifas. E especialmente no setor siderúrgico, que é um setor aqui no Brasil que é extremamente estratégico. A gente tem ali a Gerdau, tem diversos outros setores que exportam aço para os Estados Unidos e que a gente seria extremamente impactado caso essas medidas sejam a ser aplicadas para o nosso país também. Mas, além disso, o Lula já tem olhado ali alguns outros mercados que possam ser estratégicos para o Brasil, um deles é o Japão, em que para o mercado japonês ele já está tentando negociar para que a carne bovina seja exportada também para o Japão e também abra mais portas aí para outros países, caso realmente os Estados Unidos fechem as portas comerciais de vez com o Brasil. Ou seja, tem pontos estratégicos que o Brasil pode se beneficiar justamente por ter matéria-prima, por ter energia, por ter abundância aí de alguns outros fatores que possa fazer com que ele saia na frente dos outros países. E outra coisa que o Wall Street Journal, Wall Street Journal não citou também, que é uma vantagem competitiva gigantesca que o Brasil tem frente aos Estados Unidos, mas acho que acabaram não citando aqui, é que a gente também dá um pau neles em várias categorias de peso do UFC. Se você olha o que o Poatan fez com o Jamal Hill, se você olha aí o que o Alexandre Pantoja, nosso grande campeão peso mosca, está fazendo com a categoria ali, pode vir americano que o brasileiro está dando um até cacete. Quanto que é o peso mosca? Peso mosca até 57 quilos. 57 quilos. É muito baixinho. Depois vem o peso pena ali, ó. Tem tem Alexandre Pantoja, você tem ali Charles do Bronx, amassou o Michael Chandler aí 2 vezes, que é americano. Então, se tem um brasileiro batendo americano, significa que se juntar todo o exército americano e a OTAN e vir aqui no... Tô brincando. Calma, pelo amor de Deus. Pulando a próxima notícia agora, a gente vai falar sobre o Ministério Público Federal aí, que apresentou uma denúncia contra os ex-executivos aí da Americanas, acusados no envolvimento daquele escândalo da fraude que aconteceu, uma fraude bilionária que tem muitos acionistas aí acabaram perdendo dinheiro e levou a rede a pedir até recuperação judicial em 2023, né? E um dos denunciados, que é o ex-presidente lá, o Miguel Gutierrez, né, apontado como líder do esquema, e tem que usar a palavra mesmo, esquema de fraude. Gostei. Esquema, seus... Ele foi denunciado pelos crimes aí de organização criminosa, inside trading, manipulação e falsidade ideológica em uma fraude de quase 23 bilhões. O que ele está dizendo ele utilizou de informações do mercado, que é extremamente proibido, para fazer patrimônio pessoal, ferrando a vida de diversos investidores aí. E tem que se ferrar mesmo. Fico feliz aí pelo trabalho do Ministério Público Federal. É mais um desenrolar ali de todo esse imbróglio que teve com Americanas. Então, ainda não se sabe ao certo qual que é o volume da fraude, né? Então, especulou primeiro em 20, depois chegou a 40, hoje está em 23. Então, de fato, foi um crime muito inédito na história do país, né? Nunca houve uma fraude desse tamanho. Óbvio que já houve outras em outras empresas, mas a chegar a um ponto de pedir uma RJ desse nível, parar de pagar debitoristas e tudo mais, isso vem mostrando que o Brasil está levando mais a seriedade essas questões, né, frente ao mercado brasileiro. Mas vale ressaltar que as varejistas hoje elas andam muito em foco, né? Então a gente já teve ali, tem também o presidente, o herdeiro da Casas Bahias, né? O Michael Klein. Klein? Acho que é Klein. Amanda, o quê? Klein? 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 Primo do Calvin Klein? Ah, não, é o... que é o filho do Samuel Klein. Klein? Klein? É Klein ou Klein? Klein? Ué, Samuel Klein. Tá aqui. Não, então, tá. Eu acho que é Klein, né? Porque Não, é Klein. alemão. É Klein? Tá. Não, então... Você que tava na Alemanha, você sabe. Não, é Klein. É Klein mesmo? Samuel Klein. Não, então, beleza. Desculpa, eu... Né, que equivoquei. veio fazendo algumas movimentações para assumir o conselho, né? Primeiro ele chegou a fazer uma aquisição acionária que chegou a 10,42% da totalidade das ações da empresa. Ou seja, ele é um dos acionistas mais relevantes dentro dela hoje. E pediu, na deliberação, né, pediu uma Assembleia Geral
extraordinária para voltar ali a destituição do presidente do conselho, né, e de alguns conselheiros e a eleição dele como presidente do conselho. Com isso é importante. O conselho de uma empresa, né, o colegiado de conselho de uma empresa, ele é a parte política da empresa. Ele basicamente é onde ele consegue definir quem que vão ser os executivos, quem que vão contratar como CEO, como CFO, como diretor de marketing e, por consequência, trazer toda a estratégia da empresa, né? Muito do que alega a sua posição, né, é o fato de que ele quer trazer um pouco mais de como é que chama? Evolução da empresa ou melhoria nos processos, desenvolvimento dela, né? Para ganhar um pouco de mercado, para sair de onde ela estava hoje, né? Que está, querendo ou não, comparada aos seus pares, ela está um pouquinho atrasada, perdeu um pouco de share. Então ele quer trazer essa modernidade, digamos assim, para a companhia, tá? E um outro ponto que eu vou frisar aqui é que hoje, por conta do mercado, dos preços mais baixos, começou a ter uma série de compras, né, mais robustas de alguns investidores, né, de empresas. Vale ressaltar que Americanas, há um tempo atrás, teve um cara que comprou 5% da empresa. Loucura. Recentemente teve outro cara aí que comprou 5% de Magalu. Né? E o Klein, o Michael Klein, aumentando a sua posição para 10,42%. Né? Por que isso vem acontecendo? Primeiro, o preço está muito barato desses papéis, então está muito baixo. As empresas perderam valor ali de bilhões para pouco mais de 1 ou 2 bi ali em pouco tempo, em 2, 3 anos. Né? Então isso favorece com quem tenha liquidez possa comprar, né, e de certa forma especular ali no mercado uma participação muito grande. Então é um dos motivos aí que isso vem acontecendo. E claro que isso também não é uma recomendação de compra. Então você não pode escutar isso e pensar, pô, então o PL tá baixo, o valor da empresa tá barato, vou lá e vou comprar Casas Bahia, vou comprar Americanas. Muito pelo contrário, você tem que analisar sempre o fundamento da empresa e é para isso que a gente tem consultor de investimentos cuidando do patrimônio das pessoas, para isso que a gente tem analítica mostrando todos os dados importantes ali antes da tomada de decisão de investir ou não numa empresa. Então não utilize o que a gente está falando aqui. E a gente nem deixou isso claro, nem falou isso. Não compre ações pensando em um único aspecto aí de toda a companhia, que você pode se ferrar muito com isso aí. Então é isso. Para finalizar o programa agora, não tem comentários, infelizmente, por questão de ética aqui. A gente até teve uma discussão aqui antes, falando, vai ter comentário, não vai ter comentário. E o Godoy me falou uma coisa aqui que, pô, não consigo nem explicar, né? E tem a ver com Malheiros também, que aconteceu aquele negócio que todo mundo que acompanhou o programa passado sabe. Então é melhor não falar dos comentários agora. Eu queria só finalizar o programa com um negócio interessante que o Príncipe das Filipinas falou aqui no início do programa, que ele falou assim que ele deu uma bela definição. Alan, parabéns, você deu uma bela definição aí de tarifa recíproca, né? O que é uma tarifa recíproca? Se eu te der um murro, se você me der um murro, eu também vou te dar o meu murro. Então minha pergunta é, e se eu te dar